Olá, meus amigos. O canal Você Show, em parceria com Ratini Digital, traz para vocês uma nova série, Igrejas do Meu Recife. Nessa primeira temporada, nós vamos conhecer 6 igrejas, conhecer tanto a sua arquitetura como um pouquinho da sua história. Acompanha com a gente? Vem! Olá, galera, estamos de volta, localizado no coração do Recife. Já foi até um quartel militar. Sua área externa e interna conta um pouco da história colonial do Recife. Vamos conhecer um pouquinho dessa história com Felipe, guia do Circuito Sagrado. Felipe, vem cá. Aonde nós estamos? Bom, vocês estão na nave da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, tudo bem? Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Exato. Ela tem quantos anos de história? Olha, a gente arredonda para... Vamos lá, vamos começar então com as datas dela, né? Ela é do século XVIII, né? Ela é de 1700. Ela é iniciada em 1667, tudo bem? E ela é concluída em 1765, tudo bem? Então, a gente usa números redondos para calcular, certo? Para facilitar a nossa vida. Mas a gente pode dizer que ela passou 100 anos para ser construída, tudo bem? Não foram 100 anos parados, então no próprio processo de construção a igreja já funcionava enquanto uma igreja, missas eram rezadas. A ordem carmelita, que é a ordem a qual essa igreja é vinculada, que é uma ordem que se consolidou aqui no centro do Recife, neste convento, que está aqui à nossa esquerda. Ele é anterior à igreja, tudo bem? E é uma igreja, como eu disse para vocês, vinculada à ordem dos carmelitas e que não dispensou os seus ritos nesse processo de construção. Eles já aconteciam tanto para levantar o orçamento necessário para a finalização da igreja, o que era normal, né? Era muito comum à época, como também para não ficar com o projeto parado por tanto tempo, ok? O fato dela pegar a virada de um século para o outro também sinaliza para a gente como ela pode ser adjetivada como uma igreja de transição, por ela ser uma igreja não só de transição de um século para o outro, mas de escolas artísticas que vigoravam num século e no outro, né? Como ela demora muito tempo para ser construída, ela pega elementos que estavam de um século e que no outro já estavam em decadência. Então, a gente pode dizer que existem elementos muito marcantes nessa igreja de barroco e de rococó, convivendo de modo simultâneo, e ela, se você conseguir visualizar para cá, ela materialmente já consegue passar para a gente essa transição, porque do lado esquerdo, para quem olha aqui para o altar principal, você tem elementos de um barroco mais marcado e que estava ali vigorando no comecinho ali, ou pelo menos na segunda metade do século XVII. E no século XVIII, o barroco meio que já estava indo com Deus, já não estava em ascensão como estava antigamente. Já estava virando démodé. Exato, já estava em declínio, não é? E aí você já tinha a ascensão de elementos de rococó mais neoclassicizado, né? O neoclássico é uma coisa que vigora aqui no século XIX, mas assim, no século XVIII ele já começa a seus despontes, que são justamente os elementos dos altares da direita, né? Aqui da nave da Basílica. Então ela é uma igreja muito marcante aqui nesse sentido. É uma igreja, eu tô falando igreja porque eu tô falando de um período colonial em que ela era igreja, tudo bem? Mas quando tu me perguntasse aonde nós estávamos, eu falei Basílica, né? Porque nós estamos em 2023 e já havia se passado pelo processo de elevação de igreja à basílica. Então ela começa como uma igreja, o termo era esse mesmo, é assim que aparece na documentação, mas em 1922 ela é elevada à basílica. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não. O Papa de então era Pio X, tudo bem? É um processo burocrático que vem lá do Vaticano, é preciso que uma canetada seja expelida de lá, tá certo? Não é tão simples quanto vocês podem imaginar, desculpa. E aí, a partir de 1922, a gente pode tratá-la como uma basílica. Ano passado, houve toda uma festança para comemorar o centenário, né, da elevação dela à basílica e o bicentenário da independência. Também é uma data bem marcante. Nesse sentido, eu acredito que é uma igreja cheia de história. Ela passa todos esses séculos com elementos marcantes em cada um deles. O 19, como tu falou, ela foi reservada como um interposto militar e um centro de enfermagem também. Então, aqui no centro do Recife, você tem, e assim, as pessoas muito provavelmente sabem também, a gente é uma região muito fervorosa no sentido de revoltas, né? Então, a gente teve revoltas pra caramba, teve a de 1822, a Confederação do Equador, que acredito que foi a última que fechou ali um ciclo de revoluções, no qual essa igreja ela foi atuante, porque ela é central, né? Então, normalmente, igrejas elas ocupam o centro de uma região
elas são as primeiras coisas que aparecem, ou pelo menos ocupam um papel central, e aí a região ela vai circundando a igreja e crescendo nesse sentido. Então ela tem um papel muito estratégico, né, na disposição espacial de uma região, principalmente no período colonial. Então a ocupação dela para o auxílio da dinâmica militar e de enfermagem num período em que essas coisas estavam estourando, aqui o Frei Caneca envolvido na Confederação do Equador em 24, fazia muito sentido. E aí por isso, por uma justificativa meio que histórica mesmo, ela passa a ter essa função no século XIX. Deixa eu te interromper. Então, percebendo o quanto nossa história é rica, estamos apenas na primeira igreja. E eu sei que todos vocês estão curiosos para conhecer um pouco mais dos ambientes da igreja. Felipe, você pode apresentar a gente? Vamos lá? Vem com a gente. Felipe, fala um pouquinho dessa grandiosidade. Por que existem igrejas maiores e menores? Olha, vem muito de uma questão de gosto estético vigorando no período, tá certo? Então, a grandiosidade no sentido de altares mais luxuosos e com mais detalhes e que passam a impressão mais dramática do que está sendo exposto, vem muito relacionado ao qual escola artística aquela igreja está vinculada, ou as pessoas envolvidas na construção dela está vinculada à época. Isso é uma coisa meio que histórica mesmo, né? Então você tem altares mais dramatizados, com uma carga muito mais acachapante de ouro na cobertura, com uma ornamentação mais carregada e que traz essa grandiosidade para a igreja, justamente em igrejas que estão mais vinculadas ao barroco, tudo bem? Que é o caso dessa igreja daqui, em alguns elementos de alguns altares. Então a gente tem elementos aqui do barroco. Sim, com certeza. Mas assim, são elementos assim de... Vou falar de transição porque eu já usei essa palavra antes, né? Então você não tem um barroco aqui puro, propriamente, um barroco mais originário, como você encontra na Capela Dourada, por exemplo, um barroco mais ortodoxo nesse sentido. Você tem elementos de barroco muito mais mesclados com elementos de rococó também, tudo bem? Seja nesses altares aqui da nossa de esquerda. Nesses aqui. Ou nesse? Nesses aqui você tem elementos nesses de barroco. Aqui a gente tem mais elementos barroco. Não, nesses aqui vocês têm elementos do mais de rococó, já neoclassizado, justamente pela carga muito grande de branco, né? Que já não é encontrado aqui. O ouro, ele aqui foi reduzido ao detalhe. Excelente. Para quem está nos assistindo, o que é que eu consigo perceber de rococó aqui? Elementos brancos? Olha, o branco, ele é um elemento mais neoclassizado, por assim dizer, porque o branco e o dourado são cores que predominam no neoclássico. Então, ele não é tão rococó assim no sentido da cobertura, porque o nosso rococó em específico, ele é bem regional e é um rococó que quando chega aqui em Pernambuco ganha muitas cores, então é um rococó mais colorido. Você vai encontrar em rococós bem pernambucanos, mais puramente pernambucanos, cores primárias, inclusive como um azul, um verde, um amarelo, um rosa. Não é o caso desse daqui. Os elementos de rococó desses altares aqui estão muito mais no trabalho de ornamentação, então você tem um apelo mais floral, uma diminuição da dramaticidade que o barroco está procurando trazer nos altares que são puramente barrocos. Então, por exemplo, existe uma expressão para caracterizar elementos do barroco que é o preenchimento de todos os espaços, que a gente chama de horror vacui. É uma expressão em latim que, traduzida assim ao pé da letra por mim, seria algo como horror ao vácuo. Seria o horror ao vazio, né? Ao vazio, é o preenchimento de todos os espaços. E você já não tem isso aqui. Você tem vários espaços em branco, né, planos, em que não há ornamentação, não há preenchimento, em que os altares eles ganham, digamos assim, um respiro maior, um aspecto mais clean. E eu queria só destacar para tu, e para vocês também que estão assistindo, que isso não é um fator qualitativo. Então não significa que por ter menos detalhes e por não ser tão trabalhado na ornamentação como o barroco, ele seja menor ou pior. São escolas artísticas com princípios e justificativas completamente diferentes. E aí, nesse sentido, essa coisa de um altar mais limpo, né, mais clean, sem nenhum sentido denotativo e pejorativo, são elementos que a gente pode perceber de rococó aqui, tudo bem? Há uma delicadeza e um aspecto mais floral, são essas estruturas que são as colunas curvadas, que a gente chama de salomônicas, mas não todas preenchidas, no máximo com um ramo de flores ao redor. Tudo isso são características de um rococó mais afastado do barroco por conta do afastamento à dramaticidade. E quando a gente olha para os altares do lado de cá? Tem todos esses elementos que eu falei para vocês, que não estão aqui, mas que aqui eles estão muito marcantes. Então, eu acho que visualmente o mais determinante para a gente bater o olho e falar, poxa, eles têm um apelo barroco muito grande, embora não seja um barroco tão puro como outros, como o da Capela Dourada, por exemplo, são a presença acachapante de ouro na cobertura. Porque não adianta, né? No sentido de cobertura,
o que passa a dramaticidade que o barroco tenta evocar no sentido estético da coisa é a presença de ouro. Ele passa, de fato, essa grandiosidade, essa dramaticidade. Então, na cobertura dos altares, isso conjugado a um trabalho de ornamentação mais detalhado, são características que evocam, de fato, a dramaticidade que o barroco está interessado. E aqui você tem tudo. Então, você tem essa carga acachapante de ouro. Não é um altar de ouro propriamente, tá? É entalhe em madeira. Sim. Com revestimento de ouro. Eu acredito que recentemente eles tenham feito apenas a cobertura com tinta dourada e ouro apenas. Né? Exato, as restaurações têm feito com tinta dourada e ouro no máximo em focos de luz. Mas eu vou falar ouro aqui por convenção. Tá. Que a ideia de fato é passar isso pra gente. Então tem essa carga de ouro acachapante, tem uma dramaticidade, no sentido do semblante das estátuas que estão sendo representadas, aquela coisa de fato pesada. Que é um traço do barroco, né? Que é um traço marcante do barroco. Vocês vão ver muito isso, por exemplo, os detalhes de feição também. Uma coisa bem marcada. É verdade. São rugas muito protuberantes, um rosto de fato estriônico na expressão que ele tenta passar. E como o barroco não é uma coisa que se restringe a esculturas ou a arquitetura, você tem barroco em literatura, em pintura. Sim. Você encontra todos esses elementos, por exemplo, numa pintura de Caravaggio, naqueles semblantes bem carregados e aquela coisa bem dramática. Isso está aqui também, tudo bem? Mas como não é um barroco puramente barroco ortodoxo, eu posso dizer para vocês que existem elementos não tão barrocos assim nesses altares. Então, por exemplo, tá vendo aquela estrutura lá? Que é uma espécie de losango, um triângulo invertido, que é uma espécie de coroamento do altar. Ele é vazado dentro. Percebe que ele é vazado dentro? É como se fosse uma moldura. Nesse sentido, a gente consegue perceber que existem sim espaços vazios nesse altar. Há uma ausência daquele elemento de preenchimento de todos os espaços que está no barroco mais ortodoxo. Não há essa preocupação, né? Mas ela não está ortodoxalmente postulada na construção dos altares. Então ele é mais maleável justamente por conta de ser um barroco mais de transição. Mas você não entende que o barroco, da forma como a gente vislumbra aqui, ele é um barroco que por si só ele chama atenção para as figuras, e aí você não tem essa percepção tão fina dos espaços vazios, porque as figuras são muito marcantes. Perfeito. Como você mesmo falou, os traços de feição. Isso. São a suntuosidade dos detalhes em ouro. Sim. Ou dourados, como queira. Então, assim, ele chama muita atenção para as figuras, né? Isso. Para o ambiente em si. Os arcos concêntricos, inclusive, colocam toda uma perspectiva na figura que está sendo representada no centro. Embora hajam, por exemplo, aqui o altar de Nossa Senhora da Conceição, existem santos que estão ao lado, mas todos eles, de alguma maneira, estão direcionando uma energia ou uma perspectiva para a pessoa que está no centro. Então, de fato, há todo esse direcionamento que realmente faz com que a gente não preste tanta atenção assim nos espaços vazios. Exatamente. Até os santos que estão ao lado, por exemplo, eles têm estruturas, por exemplo, que concentram neles, se você tomares isoladamente, numa perspectiva realmente unilateral. E justamente por conta de um traço do barroco que você destacou muito bem. Centraliza neles e eles... Exato. Nela. Tomados isoladamente, há elementos que centralizam neles próprios, mas num conjunto, todos eles de alguma maneira direcionam para quem está no centro. Seja Nossa Senhora da Conceição, Santa Terezinha, a Sagrada Família, os altares laterais, que são na verdade capelas porque são mais profundos, todos têm esse princípio justificando a disposição deles nos altares. Entendam a aula sobre o barroco que vocês acabaram de ter. Segue com a gente. Vamos lá. O que mais você fala da igreja? Olha, eu gosto muito de destacar esses elementos de transição, porque traz pra gente aquela ideia visual mesmo de que essas escolas artísticas, elas não são sequenciais, né? Elas são divididas em etapas, por assim dizer, para facilitar a análise. Então você tem primeiro, teoricamente, o barroco, depois o rococó, depois o neoclássico. Mas na prática, isso se misturava. Essas escolas, embora elas estivessem em declínio e em ascensão, em algum momento elas estavam conjugadas no mesmo tempo, e a gente precisa pensar dessa forma porque é mais justo e é mais real com a própria dinâmica histórica, que ela não é segmentada assim, tão bem dividida como a gente gosta de fazer nas análises. E essa igreja, ela mostra muito bem isso, né? No mesmo espaço você tem elementos de várias escolas e ela consegue trazer pra gente essa presença contemporânea de escolas artísticas que a gente teima em dividir. Então eu gosto muito nisso aqui dessa igreja também. Antes de você seguir, me tira uma curiosidade, piso. Sabe, você vê traços do piso diferente de igreja para igreja. Sim. Também tem que harmonizar. Isso depende, tá? Com as escolas ou não? Não necessariamente. E também existem elementos e, enfim, urgências de período que podem fazer com que o piso seja modificado, né? Então, por exemplo,
aconteceu em alguns lugares dessa igreja, não é o caso desse daqui, tá? Mas em alguns lugares, eu acredito que na sacristia seja assim, em que precisou se aterrar o piso e colocar um outro piso por cima, porque ele meio que foi afundando com o tempo. E aí o piso, a depender do momento em que nós estamos na igreja, fala muito mais do momento em que ele foi modificado do que necessariamente o original. Se for original, ele precisa sim estar em consonância com a escola artística. Se for uma coisa mais barroca, por exemplo, você vai ter um trabalho de azulejaria no chão, na disposição de imagens e geometrias mais evocativa, mais dramática. No caso de um clássico, de um neoclássico, por exemplo, como é o caso da Penha, eu acredito, você tem um chão mais clean nesse sentido. Mas, como eu disse para vocês, isso apenas se ela tiver nos seus... preservar os seus aspectos originais. Se por fatores históricos ou por alguma justificativa do período ele precisou ser modificado, eles realmente vão partir para uma outra cobertura e a gente perde a original. Num senso comum, eu aprendi na escola que pisos em cerâmica, pisos em azulejo eram traços portugueses e pisos amadeirados, tacos, vigas grossas, eram pisos holandeses, estruturas holandesas. Verdade ou mentira? Olha, verdade até certo ponto, tudo bem? Eu digo até certo ponto porque essa disposição de elementos para Holanda e para Portugal, e isso é muito marcante aqui na região, porque a gente teve um período holandês aqui quase que mítico, né? Até por conta das capitanias, né? Exato. A capitania daqui foi muito forte. Exato. Por conta foi uma das poucas que sobreviveu, né? Isso, exatamente. E não à toa chamou a atenção de Holanda, que veio para cá e conseguiu fazer todo um período aqui. Eles chegam, salvo engano, em 1630 e vão embora em 54, tá? Então é muito tempo. E aí, nesse sentido... E eles se fazem valer dos grandes erros dos portugueses, porque os portugueses massacravam demais a população e eles vieram cheios de regalias para o povo, e aí trouxeram o povo para eles. Então eles tomaram com muita facilidade a nossa capitania. A população. Né? A população. Sentido, né? Existem sim traços de comportamento de gestão da Companhia das Índias Ocidentais, desculpa, e de Maurício de Nassau, que atuava de modo até autônomo, às vezes até conflitante com os interesses administrativos de Holanda. E, assim, existiam sim elementos de gestão que contrapunham-se a Portugal e que facilitavam a efetivação de Holanda aqui. Mas eles também, por exemplo, faziam isso de uma maneira não muito bonachona ou filantrópica, nesse sentido. Eram pessoas muito interessadas em comércio. Sim. E aí a facilidade, por exemplo, que a suposta tolerância religiosa que a Holanda permitiu que acontecesse aqui, diferente de Portugal, que era de fato de um cristianismo católico mais ortodoxo, e os holandeses eram predominantemente protestantes e, enfim, permitiram Era uma conveniência econômica. Era uma conveniência econômica, então, assim, principalmente no sentido da convivência com os judeus. A gente tem ali a Rua do Bom Jesus e uma sinagoga que só foi chamada de Rua do Bom Jesus depois que os holandeses foram embora e os portugueses voltaram para cá. Mas isso foi um grande traço de Maurício de Nassau, porque ele era um grande articulador, né? Isso, e assim, Maurício de Nassau batendo muito nessa tecla. Ele atuava muitas vezes de modo autônomo, ele tinha muitas posses, muito dinheiro. Não descarta a possibilidade dele ter se apaixonado realmente aqui pela região e ter orquestrado modificações a seu bel prazer, mas muitas vezes ele entrava em conflito com a gestão de Holanda. Sim, então a gente precisa pesar muito bem no sentido de pensar a atuação de Maurício de Nassau aqui, mas separar o que é Maurício de Nassau e o que é a gestão holandesa, porque muitas vezes entravam assim, em conflito, e o que a gente olha como elementos favoráveis à presença holandesa aqui, muitas vezes estão vinculados mais a uma ação individual de Nassau do que propriamente de uma gestão administrativa Ele era holandesa. um apaixonado por nosso Recife, e quem não é? O que é que a gente fala mais da igreja? Vocês prestaram, a gente está num lugar muito bom para eu sinalizar para vocês a disposição espacial da nave, né? Então vocês conseguem perceber que ela tem essa estrutura aqui que vai até lá o final, então ela é uma espécie de retângulo, mas que nessas pontinhas ganha uma protuberância mais para dentro, tá? Dá para ser bem redundante. E o altar principal também ele tem uma profundidade muito maior, tanto que a estrutura que cobre o altar principal é uma estrutura de abóbada duplicada. O curioso é que se você vai olhar da entrada para o final, ele é um crucifixo. Exatamente. Para quem a ideia era que a silhueta da igreja, para quem olhasse de cima, era justamente que o próprio corpo da igreja emulasse o corpo de um crucifixo. E essa é a justificativa, inclusive, para que a estrutura que cobre o altar principal seja uma abóbada ogival, que eles chamam, né, duplicada. Porque você vai encontrar em muitas igrejas um altar com apenas uma estrutura de abóbada ogival. E aqui você tem duas, justamente para dar essa profundidade característica de uma silhueta de um crucifixo
E aí eles duplicaram justamente por isso. Não foi uma gratuidade estética nesse sentido. Eles precisavam realmente justificar uma projeção. Exatamente. E aí, nessa projeção e nessa articulação no altar principal e nos altares laterais, eles incorporam os elementos do barroco, né? Que eu falei para você. Então, e do rococó também. Então, você tem essa estrutura de abóbada convivendo no sentido de detalhamento, por exemplo, com uma cor primária que é um azul meio turquesa. Como eu falei para tu, é um aspecto do nosso rococó que é bem coloridão. Então, olha, o marmoreado que faz a borda de algumas passagens e aqui o próprio marmoreado que faz a borda do altar principal como um todo, ele é colorido, ele tem uma tonalidade mais rosada, um azul meio turquesa que eu particularmente acho belíssimo. Tudo elemento de um colorido característico do nosso rococó, que é bem regional, como eu falei para tu. É ela quem está no centro, à disposição de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira do Recife, né? Não sei se eu falei isso, mas essa igreja ela ganha toda uma importância acima do valor histórico que ela tem, justamente por ela ser a padroeira e o vínculo que a população tem com ela ser muito forte, justamente por isso ela tem essa condecoração, por assim dizer. Essa condecoração ela é oficializada também no comecinho do século XX, eu não vou lembrar a data agora, mas é um pouquinho antes dela ser levada à Basílica. E é dessa época que data a disposição atual dela aí. Então dá para perceber que todo a parte da frente, né, ela tem uma profundidade maior, então ela está um pouco mais atrás. E a disposição da frente, ela destoa muito de como está no centro. Então há uns elementos mais modernos, né? E como ela está disposta aí, justamente porque eles mudaram, ela ficava dentro de uma cúpula que estava muito consoante com todas as estruturas ao redor, mas aí eles fizeram uma modificação no comecinho do século XX e ela tá desse jeito, e mais recentemente eles acrescentaram um LED para ficar uma coisa mais azul. Então ela propriamente ela é original, mas toda a estrutura de anjos e cadeias de nuvens que está ali aos pés dela para trazer todo um aspecto de beatude e de santidade, como se ela estivesse, enfim, acima de anjos e destacar a importância que ela tem dentro da santidade católica e da relação que ela tem com os fiéis, é justamente por conta disso. Ao lado você tem dois personagens, né, por assim dizer, também cercados por essas colunas, que são justamente os dois profetas que meio que fundam a ordem carmelita, né? Eles inspiram a ordem dos carmelitas, são os profetas Elias e Eliseu. A gente tem um convento e uma igreja também, eu acredito, em Olinda, carmelita também, né, do Carmo, que é anterior a essa. Então a Ordem dos Carmelitas chega aqui no Brasil em 1580 e o de lá é de 84. Então quase que 70, 80 anos depois aparece o convento daqui e a igreja logo em seguida. Então o de lá é mais antigo e tanto profetas Elias e Eliseu estão presentes lá também. Aonde houver alguma coisa carmelita, eles estarão. Ele também está no teto. Tá vendo? O profeta... Olha a beleza do teto. Elias, ele tá um pouco puído, né? Não tem jeito. Ele é extremamente alto, ele é semi-abobadado. Então ele tem estruturas na ponta que fazem uma curva meio côncava. E nesse sentido ele tem essa perspectiva também mais abobadada, mas não é tão clássica. Sutil, né? Não é tão clássica como uma abóbada de 4 vértices, como é o caso dessas daqui, por exemplo. E ele está destacado no meio, tudo bem? Ele está naquela passagem clássica em que supostamente teria sido o seu fim aqui na Terra, né? Ele não teria morrido, ele foi arrebatado numa carruagem em chamas. E ele está justamente sendo retratado ali no centro, nessa passagem icônica, e que, enfim, traz um agravante para a importância que ele tem, seja na história da cristandade, como na própria ordem dos carmelitas. Tudo bem? Esses altares laterais que são mais profundos. Na verdade, a gente chama essa estrutura mais profunda de capela e altar que está no fundo. Tudo bem? E eu já destaquei o fato deles serem profundos. Você também acrescentou, pelo motivo de emular uma silhueta de um crucifixo, mas os nomes propriamente são altares, São José da Agonia e Santíssimo Sacramento. São José da Agonia e Santíssimo Sacramento. Ele quem está ali embaixo, tá vendo? Lá em cima a gente tem um Bom Jesus dos Passos e aquela estrutura lá em cima, eu vou destacar isso, é uma estrutura em vitral, nada relacionada com o barroco ou rococó, não é uma coisa presente, é uma coisa mais gótica. Exatamente, os vitrais são góticos. Não deveria estar aqui, mas foi uma coisa que meio que acrescentaram no começo do século XX, também do mesmo período em que mudaram ali o centro da Nossa Senhora do Carmo e colocaram elementos novos. Mas isso só demonstra que a igreja passou, ao longo desses anos, por várias reformas de acordo com as escolas, né? Da época, né? O que é absolutamente comum, né? A gente não pode também partir para aquele pressuposto que é bastante... muito difícil, né? Ver uma igreja original. É muito difícil. E eu não sei nem se isso seria positivo, no sentido de a gente preservar tanto a originalidade de um centro,
de modo a não permitir que ela faça parte da própria dinâmica histórica que ela naturalmente precisa passar. Até porque as comunidades evoluem também, né? Exato. Eu não diria evolui, mas porque, enfim, soa como se hoje fosse melhor do que ontem, mas elas passam por modificações progressivas, sem sombra de dúvida. E a igreja não tem como ficar dispare desse processo. Ela está meio que organicamente introduzida na sociedade e naturalmente incorpora essas mudanças. Então é natural que aconteça, eu não sou purista nesse sentido, às vezes bate uma saudade, uma nostalgia de algo que eu nem cheguei a ver, porque eu gostaria, fica meio diacrônico, elementos de vários séculos no mesmo lugar, mas também enriquece pra caramba o centro. E o vitral é meio que um exemplo disso, houve um surto, de elementos neogóticos ali no começo do século XX, eu acho que na Boa Vista a gente tem uma neogótica, que data desse período também, e aí esses surtos de vitrais, que não é original, tá? Então o vitral do século XX era um vitral que chamava atenção para a passagem de São José da Agonia, ele quebrou e eles substituíram por esse daí. Mas, só para destacar que originalmente não deveria haver um vitral ali, é uma coisa realmente anexada a posteriori. Tá vendo como a igreja é rica em história, não só na religiosidade, mas também em todo um contexto histórico, em escolas de arquitetura. Vamos conhecer agora algo que caracteriza muito essa igreja. Fala pra gente sobre a sombrinha. Olha, lembra que eu falei que a igreja ela era inicialmente de fato uma igreja, a gente está usando o termo e está tudo bem, mas que ela na verdade é uma basílica e que essa é uma titulação tardia de 1922? Pronto. É um processo meio burocrático, é preciso que venha direto do Vaticano a licença, por assim dizer, para que ela possa ser considerada uma basílica. E existem também alguns marcadores de que a igreja é uma basílica em que você pode olhar e saber, hoje é uma basílica porque de fato existe uma espécie de carimbo, né, uma marca, para que nós possamos perceber que ela é uma basílica ou não. E esta sombrinha é justamente uma delas. Então ela muda na Penha, que também é uma outra basílica, você tem uma diferente, ela está aberta, ela é maior, tudo bem? Então ela é bem volátil na disposição estética, ela pode ter uma cor diferente, ela pode ficar disposta em uma maneira diferente, mas sempre no altar principal, ali, tá vendo? Ela vai estar disposta de alguma maneira, espacialmente falando, para sinalizar para a gente que se trata, na verdade, de uma basílica e não de uma igreja. Então é como se a partir do processo de oficialização eles colocassem uma marquinha e dissessem, olha, isso aqui é uma basílica e você vai sempre encontrar isso disposto assim no altar principal em evidência, porque é como se ela tivesse ganhado um plus, né? Se você fosse promovida, e aí precisa estar em evidência justamente para que nós, ao batermos o olho, saibamos que de fato se trata de uma basílica. E ela está disposta ali justamente para isso. Bacana. Vamos conhecer um pouco mais dos outros ambientes aqui da igreja. Aqui a gente já se encontra na parte, digamos assim, administrativa da igreja. Isso aqui já é o convento, tudo bem? A gente saiu da igreja e entrou no convento. E eles meio que adaptaram a própria ordem que atua. Então é um convento que funciona enquanto um convento masculino, tudo bem? Então são frades que estão em formação, não são freiras. É um convento masculino, ele funciona nesse sentido e ela também adaptou a dinâmica atual que a igreja precisa atuar. Então você tem uma lojinha de conveniências, você tem a mesa da secretária para esclarecer informações. E essa disposição, ela está sendo feita aqui num ambiente que é histórico e que tem uma coisa muito interessante a ser destacada, que é o trabalho de azulejaria português. Então, ele está um pouco desgastado, né? Precisa assim, de uma restauração, mas já consegue passar para a gente elementos muito característicos do trabalho de azulejaria português e do sentido que o azulejo tem dentro das igrejas, que não é puramente estético, tá? Então, imagina que a época eles estão todos bonitões, estão, enfim, restaurados, e que eles têm um apelo estético, porque parecem isso mesmo, um trabalho de moldura, parece mesmo a moldura de um retrato, e dentro são imagens, então é como se fosse uma tela. Então há um apelo estético, mas há principalmente, eu vou destacar muito isso, tá? Principalmente uma função pedagógica no trabalho de azulejaria dentro de igrejas. Por quê? Porque nós somos um país extremamente cristão, passamos por uma cristianização muito bem feita, um trabalho de catequese muito bem executado. E como isso acontecia-se? À época, a esmagadora maioria das pessoas, até pouquíssimo tempo também era assim, era analfabeta. As missas eram rezadas num idioma extremamente inacessível, que é o latim, quando não eram rezadas de costa, ou você ainda tinha a própria Bíblia dificilmente sendo acessada, e quando acessada, em latim também. Então, com tantas barreiras ao acesso
a palavra, né, a Bíblia propriamente, ao material de catequese, como as pessoas internalizaram tão bem esse cristianismo? Justamente uma sacada genial das ordens religiosas que atuaram muito bem nesse processo de catequese aqui, eles eram experts nisso e que pensaram muito pela ideia do reforço imagético à pedagogia, né, ao que deveria ser ensinado. Então, imagina que eles fechavam esses lugares aqui e faziam circuitos com leigos, né, como eram chamados, em que a palavra era ensinada, então eram explicadas o sentido de uma passagem bíblica, a própria passagem bíblica, a teologia em torno daquilo, e eles reforçavam a ideia em torno do que estava sendo passado pelo recurso imagético. Então é como se eles explicassem e ilustrassem por um quadro, em parâmetros mais atuais. Me tira uma dúvida que deve ser a dúvida de muita gente que está assistindo. O azulejo foi colocado aqui e pintado, ou ele foi pintado fora e colocado? Ele foi pintado fora e colocado. Típico processo de elaboração de azulejos portugueses. Mas a gente consegue perceber elementos artísticos, por assim dizer, de azulejaria portuguesa na própria disposição que vocês estão vendo aqui. Então a cor, a presença de imagens, por exemplo, destoa muito do que é trabalhado no trabalho de azulejaria holandês, que prima muito mais por figuras geométricas e animalescas. A gente quase que não tem resquícios de azulejaria holandesa aqui. No convento de Santo Antônio você tem um filete de azulejaria holandês que foi aproveitado do Palácio de Maurício de Nassau. Há uma história, eu digo que é uma história porque eu nunca vi documentação comprovando isso, de que o próprio convento ele foi construído, a gente não vai necessariamente entrar por ele, a gente vai passar para subir ao sino, mas o próprio convento teria se aproveitado, sobretudo na parte mais para lá, de resquícios do Palácio de Maurício de Nassau. Então, como ele é cerca de 11 anos posterior à ida dos holandeses aqui, que foi em 1654, ele teria de alguma maneira aproveitado a estrutura. Mas eu não bato o martelo para dizer sim ou se não, porque eu nunca acessei documentação acerca disso. Em história a gente tem uma ortodoxia de não falar além do documento. Como eu não tenho, eu vou deixar só em stand-by aí. Entendi. Eu quero fazer uma ressalva. Quando nós viemos para fazer uma visita técnica em algumas das igrejas, essa foi a primeira igreja que a gente veio. Dá a volta aqui na câmera. E a gente foi recebido muito bem pela secretaria da igreja. Então eu quero deixar meu agradecimento, que foi quem nos orientou aonde buscar, aonde pegar informação, aonde conseguir apoio para uma visita guiada. Então tenho que agradecer muito a secretaria da igreja, tá? E se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre as várias igrejas de Recife, tem um projeto que é muito bacana. Fala sobre esse projeto de vocês. Olha, eu faço parte do projeto já faz um bom tempo, tá? Então, como é o nome do projeto? Circuito Sagrado. Circuito Sagrado. Tudo bem? É um projeto da Secretaria de Turismo, certo? Portanto, da Prefeitura do Recife. E é um projeto que conta com a presença de estagiários, seja de História, seja de Turismo. Eu sou de História, tá certo? Lá da Universidade Federal de Pernambuco, a gente passa por uma seleção com alguns critérios, seja o domínio relativamente bem de uma segunda língua, porque o projeto prima por mediação guiada a pessoas, seja visitantes do próprio Brasil, e acontece muito, como estrangeiros também. Então a gente passa por esse processo seletivo, é relativamente tranquilo, e aí a gente começa a atuar nas igrejas com esse trabalho aqui que eu estou fazendo com vocês. E aí o projeto lança a mão dessa tentativa de esclarecer historicamente para quem estiver disposto, é completamente gratuito, então de fazer essa mediação, né, de esclarecer historicamente as igrejas e a sinagoga. Eu costumo falar quando estou apresentando que são os centros religiosos do Recife, porque embora sejam predominantemente igrejas, e tem pra caramba mesmo, num raio de distância muito curto, inclusive, mas a sinagoga também está inclusa, né, que é um reduto judaico que fica ali na rua do Bom Jesus, e que vale super a pena se você estiver fazendo esse circuito, né, religioso, por assim dizer. O projeto tenta sanar essa coisa da relação histórica entre essa região, que é extremamente rica historicamente falando, com as pessoas que estão dispostas a aprender através do nosso trabalho. E a gente tenta fazer isso. E localiza o projeto aonde? Tem um telefone, tem um e-mail, olha, a gente tem um Instagram? Normalmente, a gente tem um Instagram sim, mas o que a gente faz normalmente é que os visitantes que vêm aqui, a gente normalmente faz a visita e a gente tem um material panfletário em que faz a própria divulgação do projeto. Então a gente entrega um panfletozinho com os horários da igreja, o horário que nós estamos aqui, quais igrejas são acobertadas pelo projeto,
no que ele consiste, informações extremamente básicas. Mas vocês podem entrar em contato também com o que a gente faz numa página do Instagram que tem justamente o nome do projeto. Circuito Sagrado, eu acredito que vocês encontram lá um material sobre horário, sobre quais igrejas ele está atuando e como acontece. É uma coisa bem tranquila. Na descrição do vídeo nós vamos deixar as maneiras que você vai ter para conseguir contactar o pessoal do projeto e vir conhecer como nós estamos fazendo maravilhas sobre a nossa cultura. Que ambientes mais a gente vai conhecer agora? Vocês já podem ir no sino? Querem ir no sino? Vamos, então? vamos lá? pro sino. Vamos lá. Corte e a gente se encontra lá. Felipe, conta um pouquinho de onde a gente está. Bom, vê, a gente está neste momento na Torre Sineira da Basílica do Carmo, tudo bem? Então, é a torre que fica o sino, ou os sinos, tudo bem? Inicialmente era um sino só, um sino grandão, que era tocado para marcar o próprio andamento litúrgico da missa, né? Então, começo de missa, final de missa, morte de alguém, esse tipo de coisa. Sinos em igrejas normalmente funcionam para isso, né? Para sinalizar, para pontuar durante o dia ou alguma coisa nesse sentido, o início ou o final de alguma coisa do próprio sentido do itinerário da igreja. Hoje, esse sino grande, realmente não sei o motivo disso, ele foi substituído por alguns menores. Eu não sei se por dificuldade de manejo, peso, facilidade na manutenção, enfim. Era um sino grandão e hoje acredito que totalizam 5 sinos menores que são tocados ainda assim em alguns momentos da missa. Eu acredito que pelo próprio projeto que foi iniciado há pouco tempo pela prefeitura de visita aos sinos, né? Isso é bem recente, a gente não fazia essa visita dos sinos. Eles agora têm tocado pontualmente às 3 horas, todos juntos, porque faz parte do projeto. Mas eles terminam tocando, salvo engano, assim no começo ou no final de alguma missa pela manhã e talvez de tarde, nesse sentido. A gente está na única torre da igreja, né? A igreja ela tem apenas uma torre e não outra. Vocês vão encontrar igrejas que têm 2 torres e igrejas que têm uma só, como é o caso dessa. E o motivo para isso não é bobo, né? A gente está em uma só e acho que vale a pena explicar. O sentido de haver uma torre numa igreja, grosso modo, é justamente ter um sino para fazer essas marcações que eu já expliquei para vocês que acontecia. E haverem 2 torres, né, servia única e exclusivamente para manter um paralelismo harmônico, né, para visualmente manter uma harmonia de paralelos. Mas era uma espécie de desperdício, porque uma torre já é o suficiente, porque um sino já faz o barulho necessário para fazer as marcações. Então 2 realmente era para manter uma harmonia que, a depender da disposição orçamentária, da ordem religiosa, enfim, de tudo que estava acontecendo, do financiamento de terceiros em cima da igreja, podia ser dispensado e economizado no próprio custeio da ornamentação interna, que era o que mais se gastava, não à toa ela é tão ornamentada e tão trabalhada. Então, essa igreja funcionou nesse sentido, ela só tem uma torre, porque o gasto para a construção de outra, que serviria apenas para manter um paralelo, foi utilizado, na verdade, para a ornamentação interna, porque uma já era suficiente e ela só tem uma por causa disso, e a gente está nela agora. Eu conheço uma história sobre as igrejas que têm apenas uma torre, eu não sei se é verdade. Você vai, manda lá. Diziam que as igrejas só tinham uma torre porque a outra ficava na promessa. Vamos construir uma nova torre, precisamos do dízimo. Ah, certo. Tu consegue me confirmar essa história, se isso procede? Olha, eu não consigo te confirmar, ela não procede e eu fico muito triste de fazer de protagonizar essa desilusão, porque eu acho essa explicação muito mais legal. É muito mais legal pensar que havia toda uma conspiração interna da igreja de segurar o dízimo das pessoas e de não pagar imposto, isso também era dito. Porque se a obra ainda está em construção, como é que vai pagar imposto uma coisa que nem finalizada está ainda? É tudo uma grande loucura histórica que a gente às vezes termina passando para frente por diversão, né? Por mesa de bar, mas ela não encontra veracidade no sentido de a explicação que eu dei, os motivos mais realísticos mesmo, né? Mais estruturais, seriam a principal justificativa.